Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por tua bendita graça e misericórdia, renovadas essa manhã. Queremos pedir que o Senhor abençoe o nosso coração com o entendimento da tua palavra e tudo que envolve ela que for falado nessa manhã aqui, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, a gente vai continuar aqui a série de estudos, né? Eu estou responsável por trazer um pouquinho sobre esse livro que trata sobre missões. E no capítulo anterior nós vimos um pouco sobre fundamentos bíblicos para missões. Então nós vimos aqui 4 fundamentos, para ser mais preciso. O primeiro é: a missão de Deus é essencialmente espiritual, a missão pertence a Deus e é para a glória dele e deve ser cumprida de acordo com os termos de Deus. A missão é global, em primeiro lugar, e responsabilidade da igreja. A Bíblia nos diz tudo o que precisamos saber a fim de cumprirmos fielmente a comissão de Deus. Então foi isso que nós vimos no capítulo anterior. Esse capítulo seguinte, que é o segundo, ele é um pouquinho mais, ele é menor, então pode ser que eu termine um pouquinho mais rápido também. O segundo capítulo tem o nome de O Mais Importante Primeiro. O autor aqui ele começa contando sobre uma experiência que ele teve na Turquia, enquanto ele morava lá, com sua esposa. Os seus sogros foram visitá-los, né? Ele alugou ali um carro e foram conhecer as ruínas de Éfeso. E quando ele parou para abastecer, o frentista perguntou se ele queria benzim ou motorim. E na hora ele pensou: nossa, na minha aula de turco nunca apareceu essas duas palavras. O que será que esse cara está querendo dizer, né? E aí, depois de muito tempo ali, o frentista tirando um pouquinho de sarro dele, né? Ele descobriu que benzim era óleo diesel e motorim era gasolina. Então ele concluiu que fazer o carro funcionar com combustível errado não era uma boa coisa, né? Então, trocando em miúdos aqui, fazendo um paralelo, muitas igrejas precisam abastecer sua paixão por missões com o combustível correto. Qual seria então o combustível errado, né? Hoje, infelizmente, eu posso dizer que na maioria das igrejas, o departamento missionário, o Ministério de Missões, é só mais uma área que compete pela atenção e interesse de todos, né, como todos os outros ministérios. Mas o cerne da missão que glorifica a Deus começa com a alegria no Evangelho. Nossas igrejas, então, primeiramente precisam estimar o que Deus enviou, né, que é o seu próprio Filho para salvar pecadores. Então, esse é o combustível correto. E usar o combustível correto pode significar parar de falar a respeito de missões por um tempo e falar mais a respeito do verdadeiro evangelho. Aí nessa hora os irmãos podem falar: oh! Então quer dizer que nós não temos ouvido e ninguém tem pregado o verdadeiro evangelho aqui? Obviamente que sim, mas o autor está falando não daquilo que o evangelho implica, naquilo que o cristão deve fazer ou não fazer, mas na própria mensagem do evangelho, né? Ele fala que nós temos falado, ouvido o evangelho, né? Mas o principal ponto é se a igreja como um todo tem entendido a importância pelo qual esse sacrifício foi feito, que é, na verdade, o que a missão implica, né? Se a igreja não tiver esse entendimento, ela não fará nenhum esforço para recomendar o evangelho a outros enquanto não apreciarem o profundo evangelho. O que o autor está querendo dizer? Se nós, como igreja e cristãos individuais, nós precisamos olhar para a nossa salvação e contemplar essa obra maravilhosa que foi feita em nós, né? De onde nós fomos tirados, aquilo que está sendo feito em nós e para onde nós estamos indo, né? E se alegrar com isso, né? Ao ponto de se emocionar e querer levar isso ao próximo, né? De fato, ninguém quer ir para o céu sozinho. Essa tem que ser a nossa paixão, a nossa preocupação. Eu lembro que muito tempo atrás eu estava no culto infantil e eu falei algo parecido sobre isso, sobre ninguém querer ir para o céu sozinho. E eu perguntei: tem alguém que quer ir para o céu sozinho aqui? Aí, para minha surpresa, uma criança levantou a mão e falou: eu quero. Eu falei: mas você não quer que sua família vá para o céu? Você não quer que sua mãe vá com você? E ela respondeu: se ela quiser, ela vai. Então, nós não podemos ter esse entendimento pueril, esse entendimento inocente do que é o Evangelho, né? Não é um passeio, mas é uma coisa eterna, né? Aquilo que Cristo garantiu para nós, e nós queremos que os nossos entes, os nossos amigos, o nosso próximo esteja conosco nisso, né? Então, o que é o Evangelho? O autor fala sobre o Evangelho como uma mensagem cristã histórica, as boas notícias sobre o que Deus fez pelos pecadores por intermédio de Cristo, e não sobre as muitas implicações dessa mensagem,
incluindo o que os cristãos podem fazer ou como eles podem viver. Então, ele se refere à mensagem propriamente dita sobre o que Jesus fez pelos pecadores, a única mensagem que pode salvar do inferno pecadores como nós, né, e nos levar para Deus. Portanto, o evangelho bíblico começa com Deus, que criou todas as coisas. Por sua palavra, trouxe à existência todas as galáxias, estrelas e planetas, criou a vida, o primeiro homem e a primeira mulher. Deus os colocou em um jardim e deu a eles tudo para desfrutar e dominar em perfeita liberdade. A única coisa restrita, a única restrição que eles tinham era que não deveriam comer de uma árvore particular. E eles fizeram justamente ao contrário, né, que Deus disse para que aquilo que eles não podiam fazer. Eles foram enganados então por Satanás. Desde então os seres humanos têm feito a mesma coisa, vivendo em desobediência. Mas Deus, sendo bom e justo, punirá o pecado. Se rebelar contra o governo amoroso de Deus, do Deus perfeito, é muito grave e merece punição severa, com duração e rigor inconcebíveis. Merecemos o inferno, o castigo eterno e consciente sob a ira de Deus. Deus, porém, em seu amor e sabedoria incalculáveis, tinha um plano para punir o pecado e dessa forma ser um juiz justo. Todavia, perdoar nós pecadores, mostrando sua misericórdia, enviando Jesus, perfeito como homem, perfeito como Deus. Então Jesus suportou toda a força da ira de Deus em seu ódio justificado. O alto sacrifício de Cristo absorveu o castigo merecido por cada pecador que olha para Cristo e confia nele. Então Deus mostrou que o sacrifício de Cristo foi aceito ao ressuscitá-lo depois de 3 dias. E esse Jesus ressuscitado agora ordena a todos para que se apartem do pecado e confiem nele, podendo desfrutar da paz com Deus e da esperança segura de eterna alegria com ele. Esse é o evangelho bíblico. Irmãos, isso aqui é o resumo do que o autor define como evangelho bíblico. E, de fato, isso que eu li aqui, ele não é difícil de entender, né? É uma mensagem clara. E, para muitos, o evangelho, a mensagem do evangelho, ainda é uma coisa nebulosa. Pode ser que em nosso meio existam pessoas que não consigam definir, que não consigam explicar de fato o que é o evangelho. O autor, então, ele resume aqui, e me lembrei agora de um livro do Augusto Nicodemos, que o nome é Evangelho Descomplicado. E, na verdade, essa mensagem ela é bem simples. Qualquer um, com tempo de igreja, com tempo discipulado, pode entender o evangelho de uma forma pessoal, mas também de uma forma global, né? Então, esse é o evangelho bíblico, né? E a gente precisa refletir sobre isso, medir isso tudo, medir em nossas vidas à luz da verdade e do valor do evangelho. E onde o autor quer chegar nisso tudo? Onde quer que as pessoas considerem a obra de Cristo como supremamente valiosa, as missões se tornam um sacrifício glorioso e consciente. A glória do evangelho, não a necessidade humana, é o combustível autossustentável das missões. Até aqui, claro, né? Só para dar uma recapitulada aqui. Ele está explicando, então, o que é o evangelho simples, verdadeiro, o evangelho bíblico, e aquilo que nós precisamos saber para, de fato, compartilhar, certo? O último tópico desse capítulo, que é o capítulo 2, como eu disse, ele é bem curtinho, então é um resumo do resumo aqui, né? O tema é o que significam os termos missões e missionários. Segundo o autor, esses 2 termos sofreram aí reformulações bastante significativas na mente de alguns cristãos. Hoje, alguns consideram que a missão da igreja abrange todas as coisas boas que os cristãos podem fazer, né? Desde a ação social, a proteção do meio ambiente, né? E sem dúvida essas coisas são positivas. A gente falou um pouquinho disso aqui no primeiro capítulo, onde cada coisa se encaixa, né? Mas o primordial, primeiramente, é o avanço da obra missionária, o avanço do evangelho, né? Então, nesse livro, o autor sugere o uso tradicional e histórico do termo missões, ou seja, fazer discípulos de todas as nações. Em outras palavras, evangelização que leva as boas novas para além das fronteiras étnicas, linguísticas e geográficas, que reúne igreja
igrejas e as ensina a obedecer a tudo que Jesus recomendou. Tem uma frase de um teólogo e missionário de nome Stephen Neill, que ele diz: se tudo é missão, então nada é missão. Para a gente entender um pouquinho mais essa frase, lendo aqui como o autor se refere ao missionário, ele diz: não me refiro a qualquer cristão que vive em outra cultura e compartilha o evangelho. Existem algumas agências missionárias que têm adotado esse método. Por exemplo, tem um cristão que tem determinada profissão, mas ele está em algum país trabalhando, né? E essas missões têm usado esses profissionais de várias áreas, usando eles como missionários, né? Então, eles podem compartilhar o evangelho ali enquanto eles trabalham, enquanto eles passeiam, sem o mesmo compromisso de um missionário tradicional, né, enviado pela igreja. Então, ele não tem esse compromisso, não tem essa responsabilidade direta. Ele faz quando der, faz como der, e isso tem gerado ali uma redução significativa nos valores que são enviados para missões, justamente porque eles estão lá trabalhando, eles têm o seu salário, então não depende de agência ou da igreja, né? Então, portanto, complementando aqui com uma frase do próprio autor, só um minuto que eu me perdi aqui na leitura. Assim, falando ainda desses cristãos que têm profissões que estão em outro país, eles compartilham do evangelho quando eles podem, né? Sem compromisso que um missionário tradicional faria. Portanto, nem todo membro da igreja e que ama Cristo é pastor ou presbítero, nem todo membro que fala da Bíblia é mestre, assim também nem toda testemunha transcultural do evangelho é um missionário transcultural. É isso que o Stephen Neill está querendo dizer. Então, o autor usa também a definição histórica e tradicional do termo missionário, que é alguém identificado e enviado pela igreja local para tornar o evangelho conhecido e para reunir, servir e fortalecer a igreja local em diferentes divisões étnicas, linguísticas ou geográficas. Então, são esses os que as nossas igrejas são instruídas em diversas passagens, né, como em 3 João, a apoiar esse tipo de missionário, né? Então, contudo, esse apoio se assemelha a quê? E de que modo o iniciamos como igreja? Essa pergunta aqui feita pelo autor, nós vamos encontrar aqui no próximo capítulo. Como eu falei, ele é bem curtinho, a gente está encerrando por aqui, mas só deixar uma reflexão, né, que a gente possa entender o verdadeiro evangelho, simples e descomplicado, que nós somos capazes de transmitir para o próximo, né, que a gente pode fazer isso de uma maneira enviando missionários, mas também contribuindo, né? Esse é o papel da igreja, enviar e sustentar. E nós temos falado isso em campanhas de missões, vou falar um pouquinho hoje à noite também, quem tiver a oportunidade de estar aqui à noite vai escutar um pouco. Mas é sobre isso. Também nós vimos aqui o que significa termos de missões e missionários, que tem sido alterado no entendimento para facilitar, principalmente a parte financeira nos dias de hoje. Mas é isso. Por hoje é só, queria já passar a palavra aqui para o Tiago. E obrigado e Deus abençoe.